Grêmio 1-0 para cima do Santos. Finalmente a vitória veio e eu vou comentar sobre esse jogo aqui nesse vídeo. Vitória importantíssima contra o Santos. Era um jogo muito complicado, né? Duas equipes em desespero, duas equipes em um momento péssimo, duas equipes que no momento brigam na parte de baixo da tabela, né? Então já era esperado um jogo muito pegado, um jogo fraco tecnicamente, que foi o que aconteceu, mas no final das contas o que importa são os 3 pontos e foi isso que aconteceu, né? A gente saiu com a vitória. Vou comentar sobre esse jogo aqui. Primeiro eu vou passar como é que foi o gol do Christian Oliveira, depois os destaques do jogo, passar pelas estatísticas e a gente vai analisar de forma bem completinha como é que foi essa atuação do Grêmio, tá bom? Só antes de qualquer coisa, não esquece de se inscrever e ativar o sininho para o YouTube sempre te mandar os vídeos novos. Eu sempre trago aqui a análise de todos os jogos do Grêmio. Então, com você inscrito com o sininho ativado, o YouTube vai sempre te mandar esses vídeos novos, tá bom? Então, primeiro vamos falar como é que foi o gol da partida. Gol já com 77 minutos, mais ou menos uns 32 do segundo tempo, né? Um gol que retrata bem, inclusive, o que foi o jogo, né? Porque um jogo meio travado, o Grêmio começou bem, eu diria que os 20 primeiros minutos do Grêmio foram muito bons. Se não fosse a arbitragem, a gente teria muito mais tranquilidade. Isso daí eu consigo falar de forma até que tranquila, porque a gente foi prejudicado de forma drástica em dois momentos, né? No primeiro lance do jogo, praticamente, né, com 3 minutos de jogo, o Luan Pérez dá uma chegada por cima no Dodge. Ele visa a bola, é verdade, mas o Dodge antecipa e ele chega com as travas bem no tornozelo do Dodge. Era para vermelho. O Bruno Arleu de Araújo, árbitro carioca, até deu amarelo. Porém, ali era para o árbitro de vídeo, né, era para o VAR ter mandado ele vir revisar o lance para mudar a decisão dele para cartão vermelho. A partir do momento que essa entrada com a sola da chuteira passa da linha do pé e vai para cima, né, no caso no tornozelo, é para vermelho. E o árbitro não expulsou em campo. Dá para entender porque para você ter o culhão de com 3 minutos de jogo chegar e dar um vermelho é difícil. Mas o VAR, vendo todos os lances, podendo ver replay por várias e várias câmeras, deveria ter mandado revisar. Não foi o que aconteceu. Minuto depois, cruzamento da esquerda para o meio da área e o próprio Luan Pérez dá um bote no Cristaldo. O Cristaldo toca na bola, o Cristaldo não fica com o domínio da bola, mas o Luan Pérez dá o bote, erra a bola e acerta o Cristaldo. Era pênalti. Então, assim, em questão de 10 minutos, era para o Santos ter ficado com um jogador a menos e com o Grêmio com um pênalti. Se o Grêmio converte o pênalti, que era provável, né? O Brett White é um bom cobrador de pênaltis. Se ele fosse bater, né? A gente provavelmente estaria falando de um 1-0 Grêmio e Santos com um a menos com 10 minutos de jogo. Era uma vitória mais do que encaminhada. O jogo foi muito difícil, justamente porque nesse início em que o Grêmio foi bem, que a gente começou bem a partida, a gente foi prejudicado pela arbitragem. Da metade para o final do primeiro tempo, o Santos cresce no jogo, a gente fica na roda, o Grêmio dos 30 minutos até o final do primeiro tempo completamente perdido. E aí no segundo tempo, um jogo franco. Um jogo em que, principalmente nessa metade para o final do primeiro tempo, o nome do jogo foi o Soteldo. O Soteldo fez o que quis para cima do lado direito defensivo do Grêmio. Depois, principalmente que o Igor Serrote foi amarelado, o Soteldo conseguiu flutuar mais e o Igor não podia mais dar os botes, chegar duro, porque ele poderia ser expulso. Então, a partir dali, o Soteldo cresce muito no jogo. No segundo tempo, fica muito aberto, o Santos tentando propor o jogo também. E um gol achado, né? Um bate e rebate. O gol do Christian Oliveira surge de uma jogada do Alisson, que vem pedindo passagem, ponta que joga pela direita, ponta canhoto. Todo jogo que ele entra, ele vem entrando bem, dando ao menos um chute perigoso todo jogo. Contra o CSA foi assim, contra o Flamengo foi assim. Todo jogo que o Alisson tá entrando, ele vem gerando ao menos um chute perigoso. Dessa vez ele não gerou esse chute perigoso. Ele gerou a assistência para um gol do Grêmio. Ele faz uma bela jogada escapando pelo lado esquerdo. Eu acho que era o Kevinson que estava marcando ele, né? Que tinha acabado de entrar no lugar do Escobar. Ele faz o cruzamento de trivela, passa pela área inteira. O Monsalvo escora para o Camilo. O Camilo finaliza. A bola desvia no jogador do Santos e o Christian Oliveira fica sozinho para tirar do brasão e abrir ali o placar. Um gol que retrata o momento das duas equipes.
uma falha defensiva do Santos e um gol cagado do Grêmio. A gente não pode se iludir com esse jogo. Um jogo que o Grêmio, se a gente esperava uma melhora com o Mano Menezes depois da chegada do Quinteiros, até o momento isso não aconteceu. O sistema defensivo, que é o ponto principal, esse é um ponto positivo desse jogo. O Grêmio não foi vazado. E o Santos criou muito pouco. Até que ponto isso é de incompetência do Santos ou mérito do Grêmio? Só com os próximos jogos que isso daí vai ficar mais claro, né? Um Santos que tá só no início de trabalho também do Kleber Xavier. Então, pelo menos o Grêmio não foi vazado. Isso é um ponto positivo. Mas no quesito criação de jogadas, muito carente. Foi um jogo muito fraco das duas equipes. Destaques do Grêmio, começando pelo gol Thiago Volpe. Cara, eu queria destacar o seguinte: eu tô vendo por aí, o Volpe tá sendo muito perseguido de forma injusta. Principalmente de pessoas que não acompanham o Grêmio. O Volpe vem de 2 semanas pra cá de oscilação. Contra o Mirassol ele foi mal. Contra o Godoy Cruz ele não foi convincente. Contra o Vitória ele foi mal. Por aí vai, tá? De 2, 3 semanas pra cá o Thiago Volpe vem mal. Mas a gente não pode esquecer o que ele fez desde o primeiro jogo que ele usou a camisa do Grêmio. Pro segundo, vai, porque no primeiro contra o Juventude ele não foi bem. Desde o segundo jogo com a camisa do Grêmio, o Thiago Volpe vencendo talvez a principal referência do time. É um goleiro que sai jogando bem, é um goleiro que faz defesas importantes, é um goleiro que já salvou o Grêmio em vários momentos. Se a gente está vivo na Copa do Brasil, é graças ao Thiago Volpe. Então, assim, não existe crucificar o Thiago Volpe. O momento ruim do Grêmio passa pelo Volpe. Muito pelo contrário. Se não fosse o Volpe, o momento do Grêmio, a tendência é que seria até pior. O Volpe vem muito bem com a camisa do Grêmio. Os motivos para ele ser criticado é de quem não acompanha todos os jogos do Grêmio e é oportunista para ganhar mídia por conta da passagem ruim dele pelo São Paulo. Porque com a camisa do Grêmio, o Volpe vem sendo fundamental, tá? Nesse jogo contra o Santos, ele foi muito pouco exigido. Não me lembro de nenhuma defesa difícil. Mas ele faz uma boa temporada pelo Grêmio. É uma das lideranças do time. Parece que ele já joga no Grêmio há uns 5, 6 anos. Tá? Tamanha a identificação que ele já tem com o Grêmio. Só que ele vive um momento de oscilação. Que nem eu falei, de 2, 3 semanas pra cá, ele não vem bem. Só que não existe questionar o Thiago Volpe em relação ao restante do Grêmio, né? Ele é um dos melhores jogadores do Grêmio, mesmo nesse momento de oscilação. Enfim, um Volpe que foi muito pouco exigido. Pelas laterais, cara, pra mim a gente encontrou as laterais titulares, os laterais, né, que é o Igor e o Marlon. Mas tem o João Pedro e o Lucas Esteves. O Marlon é um cara mais identificado com o Grêmio do que o Lucas Esteves e é um cara mais forte fisicamente. Fora que talvez até cruze melhor. O Lucas Esteves também é bom tecnicamente, mas principalmente a identificação e a força física faz com que o Marlon seja titular na minha visão. E no lado direito, o Igor tem muito mais vontade, é um cara mais novo, é um cara mais aguerrido, um cara que mostra mais serviço e um cara que é mais identificado também. O João Pedro não é ruim, só que o Igor ele defende melhor e o Igor se esforça muito mais. A vontade que eu vejo no Igor, eu não vejo no João Pedro. Tanto é que o Igor amarelado desde a metade do primeiro tempo, continuou no jogo o jogo todo. E isso pode ter sido inclusive um erro do Mano Menezes. Porque o Igor é um lateral que muitas vezes ele até errou isso no primeiro tempo. Quando você tá marcando o Soteldo, você não pode ficar dando bote à toa. O Soteldo é talvez o jogador mais habilidoso do futebol brasileiro. E aí eu tô falando de habilidade. Finalização, ele tá longe de ter a melhor. É, Físico longe de ter o melhor, a altura longe de ter o melhor, mas a habilidade no X1, no drible, o Soteldo é muito absurdo, é muito difícil de roubar a bola dele. Ele compensa a baixa estatura dele com uma agilidade, com uma habilidade muito grande. E o Igor não pode ficar dando o tanto de bote errado que ele deu. O Soteldo foi toda hora encontrando espaços nas costas dele e foi por ali que o Santos foi crescendo no primeiro tempo. Depois que o Igor é amarelado, o Santos melhora, só que o Soteldo esfria um pouco no jogo. Porque a partir do momento que ele é amarelado, ele não fica mais no mano a mano com o Soteldo. Sempre chegava o Cuejar pra fazer essa dobrinha ali. E aí sobrava espaço no meio, né? O Soteldo perdia os espaços pro mano a mano. Mas esse espaço no meio pra flutuação ali do Tassiano, do João Schmidt, do Rincon, do Roleiser vindo pelo meio, abriam porque o Cuejar tava lá mais próximo do Igor do que fechando o meio.
era necessário, porque se deixa no X1 Soteldo e Igor com o Igor amarelado, ou era uma grande oportunidade surgida por ali, ou o Igor ia ser expulso. Então era necessário fazer isso. E no segundo tempo o Soteldo esfriou. Teve, eu acho que 2 ou 3 jogadas que ele conseguiu criar alguma coisa. Né? E o Igor não precisou nem sair. Mas o Igor, para mim, é titular fácil na lateral direita. Tá? Ele é meio afobado às vezes, tem erros técnicos, tem. Do meio para frente, talvez o João Pedro seja até um pouquinho melhor. Só que a vontade, o esforço e a identificação que ele tem com o Grêmio, o João Pedro não vai ter nunca. E aí talvez não seja nem demérito do João Pedro, mas é algo que realmente se sobressai muito no Igor. Essa vontade, essa entrega que ele tem, faz com que, mesmo que tecnicamente talvez o João Pedro podendo ser um pouquinho melhor, o Igor é titular sem dúvidas. Tá? Para mim, as laterais titulares do Grêmio são Igor Serrote e Marlon. E os reservas também bem definidos com o João Pedro e o Lucas Esteves. E ainda tem o João Lucas e o Luan Cândido, né? Que chegaram e já são terceiro reservas das suas posições. Talvez até o Vieri esteja na frente do Luan Cândido. A dupla zaga com Gemerson e Wagner Leonardo. O Wagner, eu gosto dele, mas teve muitos erros técnicos. Wagner Leonardo não fez um bom jogo. Tá? O Grêmio venceu, mas ele teve muitos erros técnicos, erro de saída de jogo. A nossa sorte é que a gente está enfrentando uma equipe sem confiança e em um mau momento. Se o Grêmio jogasse da forma como jogou, só que contra o Flamengo, a gente tinha perdido. Então, assim, é um Grêmio que ainda não apresentou praticamente nenhuma melhora em relação dessa troca do Quinteiros ao Mano Menezes. A questão é que é um Grêmio que tenta controlar mais o jogo e é um Grêmio que talvez, só talvez, tenha melhorado defensivamente, porque é o primeiro jogo que não foi vazado, mas também a gente jogou em casa contra uma equipe num momento horrível, né? Tem que se ponderar isso daí. E o Wagner Leonardo dessa vez foi mal. E o Gemerson não foi mal. Só que eu não tem como, cara. O Gemerson sendo titular do Grêmio, o Grêmio não vai chegar a lugar nenhum. Eu já comentei isso 1 milhão de vezes aqui no canal. O Gemerson não foi mal no jogo, cara. Só que no longo prazo, o Gemerson não é o cara certo pro Grêmio. Nem que use Kahneman e Wagner Leonardo, dois canhotos. Eu dei essa sugestão na análise da derrota contra o CSA e eu queria que o Grêmio, que o Mano testasse. O Camilo como zagueiro no lugar do Gemerson. Porque para mim já ficou nítido que o Camilo não tem a mobilidade necessária para um meio-campista do Grêmio. Tudo bem, o gol do Grêmio surgiu de uma chegada dele lá na frente. Mas eu acho que o Camilo, pela força física dele e a qualidade dele como volante, talvez não seja o necessário. Mas como zagueiro ele sobra, né? Em comparação a outros zagueiros. E assim, o Camilo é bom jogador, só que, como eu falei, ele é muito forte. Às vezes essa força física dele acaba tirando um pouquinho da mobilidade necessária para um meio-campista. Então eu acho que testar o Camilo como zagueiro seria interessante. O meio de campo com o Cuejar e Dodi. O Cuejar começou mal o jogo, só que a partir de uns 30 minutos ele melhorou bastante. Quando o Igor é amarelado e o Cuejar vai fazendo essa dobra, ele foi bem, teve bons desarmes contra o próprio Soteldo e aí ele melhorou, tá bom? Então depois do amarelo do Igor, o Cuejar melhorou. Mas até lá, muitos erros de passe. Teve uma jogada que ele vai atravessar a bola e termina em um chute do David Washington para uma boa defesa do Thiago Volpe, que era escanteio, o juiz deu tiro de meta. A arbitragem no futebol brasileiro, no geral, é horrível. É horrível. Não é um árbitro, não é dois árbitros, são praticamente todos. Enfim, fica difícil até falar, eu queria esse árbitro. Aí se fosse esse árbitro, eu provavelmente ia reclamar também porque não foi necessário. De fato, é uma carência muito grande do futebol brasileiro e é algo a se repensar, né? Porque, pô, investe caro. E não é só o Grêmio, é todas as equipes da Série A, pelo menos. Investe caro, paga caro em jogador, mas pra ir ter uma arbitragem horrível. E pra alguns gramados com um gramado horrível. A própria arena, cara. Tá? A gente tem que saber reconhecer pontos fortes e pontos fracos do Grêmio. E o gramado da arena é um ponto fraco. Deve ter tido show recentemente, né? Porque teve uma parte ali, o primeiro tempo, do lado defensivo do Grêmio, onde o Santos atacava, dava pra ver claramente que não era o natural em relação ao restante do campo. Eu acho que o Grêmio deveria fazer um gramado misto. Eu não falo nem de colocar society, mas de pelo menos um gramado misto. Se eu não me engano, o Maracanã tá assim agora. E o gramado do Maracanã vem sendo muito bom, cara.
Ou que nem o da Neoquímica Arena, gramado misto mesmo. Porque só grama, cara, eu acho que é inviável. É inviável, porque é melhor ter um gramado misto do que ter um gramado toda hora horrível dessa forma. O gramado da arena só fica bom quando é jogo grande, é incrível. Quando é jogo grande, fazem toda uma preparação. Joguinho assim de Brasileirão, eu coloco o gramado de qualquer forma. E aí o desempenho já é ruim. E aí o gramado ainda não é nas melhores condições, né? E aí não é o suficiente, né? O Dodge agora. Cara, o Dodge, de novo, que nem eu falei no jogo passado. O Dodge vem sendo um dos melhores jogadores do Grêmio. Desde a chegada do Mano, eu falei que o Dodge era o melhor jogador do Grêmio. Mas acho que dá pra colocar o Christian Oliveira junto nessa conta. O Dodge e o Christian Oliveira estão jogando um absurdo. O Dodge fez um grande jogo de novo, tá? Dessa vez ele não chegou tanto lá na frente, né? Mas na construção de novo muito importante. Do meio pra frente o Edenilson mal, ele aparentemente saiu sentindo, né? Não sei até que ponto é uma lesão grave. E ele tomou um amarelo por reclamação no banco de reservas, fazendo com que ele fique suspenso para o próximo jogo. Não sei até que ponto isso é um migué, ou ele realmente só levou o cartão porque sabe que tá machucado e não ia poder jogar. Mas é um ponto ruim ele ter se machucado, mas é um ponto bom pro Grêmio para fazer testes. Porque o Edenilson jogou muito mal, né? Mas centralizado, o Cristaldo. Cristaldo sumido, não criou quase nada. O gol do Grêmio surge de uma escorada do Monsalve, né? Então o Monsalve rendeu mais do que o Cristaldo na partida. E o Christian Oliveira, nessa formação, o Christian Oliveira é o único escape do drible e da velocidade que o Grêmio tem, né? Porque usa um meia de criação mais aberto, né? No caso, o Edenilson. E aí o único cara que você dá o passe para ele, espera que ele quebre linhas, que ele drible dois, três jogadores, é o Christian Oliveira, em relação ao time inteiro. Então, eu não vou falar que isso é errado, porque, por exemplo, o Flamengo faz isso. E faz isso de forma muito bem, né? Seria como se o Edenilson fosse o Gerson. Só que o Edenilson tá longe de ter a qualidade do Gerson. Essa que é a grande questão. Enfim. Mas o Cristiano Oliveira muito bem no jogo, desde o primeiro minuto. Protagonista, criando jogada, indo pra cima. É, ele é aquele cara que ele perde muito gol, mas ele cria muita chance também. É um cara que é um volume de jogo absurdo que o Cristiano Oliveira gera pro time. Mais à frente o Bright White não fez muita coisa, mas foi participativo na medida do possível. Entrou o Monsalve entrou bem no lugar do Cristaldo, rendeu mais. O gol do Grêmio, que nem eu falei, surge de uma escorada do Monsalve para o Camilo. Entrou o Camilo, chegando bem à frente para finalizar, e o Arezo entrou no lugar do Bright White já nos minutos finais. Entrou o Vieri também para já colocar mais um zagueiro na reta final, justamente para se fechar. Tira o Christian Oliveira. Aqui, ó. Deixa eu subir aqui. O Vieri faz a função ali do Marlon, só que mais centralizado, né? Vira três zagueiros. E o Marlon vira um ala, né? Então fica três zagueiros, o Igor sendo ala pela direita, o Marlon ala pela esquerda. E aí tira o Christian Oliveira, o Marlon na teoria fazendo a função do Christian, só que logicamente com uma função muito mais defensiva, já para assegurar o resultado. E entrou o Alisson aqui que mudou o jogo, né? Porque tira o Edenilson no intervalo, entra o Alisson pela meia direita. E aí o que eu falei disso, de só ter o Christian Oliveira como escape, muda para o segundo tempo. Porque aí você tem o Christian Oliveira de um lado e tem o Alisson do outro lado. O gol do Grêmio surge de uma jogada do Alisson e termina nos pés do Christian Oliveira. Então talvez a gente tenha encontrado os dois pontas titulares para o time. Tanto o Alisson, tanto o Christian Oliveira. A ideia da utilização do Edenilson não é ruim. Só que é só olhar os resultados. Os resultados não vieram. Então tem que testar com outra estratégia, né? E essa outra estratégia, pelo momento, pelo rendimento, teria que ser o Alisson fazendo essa meia direita ali no lugar do Edenilson. Destaques do Santos agora. O Zé Ivaldo na criação das jogadas foi bem, tá? Conseguiu criar bem as jogadas. O Escobar é uma intensidade absurda o tempo inteiro, tanto é que logo depois que o Escobar sai e entra o Kevson, é ali que o Alisson encontra espaço para fazer a jogada do gol do Grêmio. Se tivesse o Escobar, talvez o Alisson não tivesse encontrado esse espaço, né? Talvez o Escobar tivesse roubado a bola ou até mesmo feito a falta, né? Não foi o que aconteceu e o Alisson encontrou espaço para o gol do Grêmio. Enfim, futebol é decidido nos detalhes. E o detalhe, olhando para o lado do Santos, foi a troca do lateral esquerdo, né? O Kevson é um cara que entrou para ter mais energia, mais gás, né? Entrou zerado para conseguir marcar o Alisson. Só que o Escobar tem um cacuete defensivo melhor.
E pode ter feito total diferença nesse mano a mano que o Alisson venceu. No meio de campo, o que, é que dá para destacar aqui? Jogou com o Rincon e o João Schmidt, né? O Bom Tempo indo para o banco, né? Dando uma proteção maior para esse meio de campo. Mais à frente, o grande destaque do Santos, o Soteldo. Jogou demais, criou muitas jogadas. Que nem eu falei, da metade do primeiro tempo até o final dele, o Soteldo foi o grande nome do jogo. Tá? Deu muito trabalho para o Igor, criou muitas jogadas. E o Soteldo foi o cara mais perigoso do jogo, no geral, no lado do Santos. Enquanto o nosso jogador mais perigoso foi o Christian Oliveira, o jogador mais perigoso do Santos foi o Soteldo. O Roleiser do outro lado. O Roleiser é um cara que tem uma boa qualidade nos passes, mas ainda pegando ritmo de jogo, né? Mais à frente o David Washington não fez lá um grande jogo, né? Mas é um jogador bem móvel, né? Que nem eu falei, teve essa chance que ele chuta de fora da área para uma grande defesa do Volpe. Só que o juiz não viu que teve desvio e deu tiro de meta, né? Mas não tira o fato de ter sido uma grande defesa. Entrou o Tiquinho, mas não conseguiu fazer muita coisa. O Kevson, nesse mano a mano, o Alisson Edwards, conseguiu ir muito bem pra cima dele. Matheus Xavier. Cara, eu não sei, porque agora o técnico do Santos é o Kleber Xavier, né? Será que Matheus Xavier é algum filho, sobrinho? Não sei, não sei. Eu nunca ouvi falar desse Matheus Xavier, deve ser da base. JP Sherman na lateral direita, no lugar do Luizão, para ter mais profundidade. O Sherman, que é um lateral de ofício, é um lateral direito ofensivo, né? Ele defende mal e ataca bem. E o Luizão é um zagueiro, então ele defende bem e ataca mal. Então mudou completamente as características dessa lateral direita para essa reta final do jogo, né? E o Bom Tempo é um cara que o Santos tem que investir muito nele. É muito bom, meio campista. Ele entrou numa função mais aberta no lugar do Roleiser, vindo da direita para o meio. E aí na reta final, sim, né? Quando já estava no desespero, ele pode ter dado uma recuada a mais. Mas o Bom Tempo é muito bom jogador, controla muito bem a bola, chega bem à frente. E é muito novo ainda, né? O Santos realmente tem um grande jogador nas suas mãos. Estatísticas: 8 chutes do Grêmio sendo 3 a gol, 13 do Santos sendo 1 a gol. Então, como eu falei, pouquíssimas chances, né? O Grêmio só 8 chutes e mesmo assim 3 a gol. E o Santos 13 chutes, só que só 1 a gol. Uma pontaria horrível do Santos, que nem eu falei, o momento do Santos é horrível. O nosso é ruim e o do Santos consegue ser talvez até pior. Posse de bola, o Santos teve um pouquinho mais, muito por essa metade para o final do primeiro tempo e depois que o Grêmio abre o placar. Esses foram os momentos de maior predominância e de domínio do Santos. Faltas: 10 do Grêmio tendo 5 amarelos, 19 do Santos tendo 3 amarelos. Escanteios: 3 do Grêmio, 6 do Santos. Com esse resultado a gente vai para a 12ª colocação com 8 pontinhos. É a segunda vitória do Grêmio no Brasileirão. E o Santos na 19ª colocação com 4 pontinhos. Uma coisa interessante o Grêmio no início de temporada queria contratar o Pedro Caixinha. O Caixinha foi para o Santos. E o Santos no início de temporada queria contratar o Gustavo Quinteiros. O Gustavo Quinteiros foi para o Grêmio. No final das contas, os dois no início do Brasileirão foram demitidos, né? Esse daí é uma coisa interessante. Uma curiosidade, né? Enfim, craque do jogo para mim é o Christian Oliveira, com ressalvas olhando primeiro para o nosso lado. Vou destacar aqui bastante o Marlon, muito bem no jogo. O Igor Serrote também, muito bem no jogo. Lidou muito bem, mesmo estando amarelado. Lidou muito bem nessa parte defensiva contra o melhor jogador do Santos no jogo, o Soteldo. Então o Igor foi muito bem, o Christian Oliveira muito bem. Os dois volantes, tanto o Cuejar quanto o Dodge, foram bem. O Cuejar começou mal. Depois que o Serrote foi amarelado, o Cuejar melhorou no jogo. O Dodge bem de novo, muito constante. E o Marlon bem também. Dos titulares é isso. Igor, Cuejar, Dodge, Christian Oliveira e Marlon os melhores. Notícia boa que é os dois laterais desempenhando bem, os dois volantes bem e o Christian Oliveira sendo o grande escape do Grêmio, para mim o craque do jogo. Nos que entraram, Monsalvo entrou bem, Camilo entrou bem, o Vieira entrou bem, o Arezzo não tocou na bola e o Alisson entrou muito bem. O que teve mais minutagem é o Alisson, que foi quem mudou o jogo. Então, muito merecimento nessa vitória do Grêmio é na conta do Alisson. E pelo futebol apresentado dele, cara, ainda mais agora com o Edenilson suspenso no próximo jogo e talvez até machucado, eu acho que já no meio de semana contra o Atlético Grau é jogo pro Alisson começar como titular. Tem altitude, coloca o moleque pra correr. Né? Enfim, e do lado do Santos vou destacar aqui, Zé Ivaldo na construção com a bola no chão foi bem. Enquanto o Escobar esteve em campo, tanto o Edenilson quanto o Alisson tiveram muitas dificuldades. Depois que entrou o Kevson, aí abriu espaço por esse lado.
O Soteldo, craque do Santos no jogo. O Roleiser, quando teve a bola no pé, criou algumas jogadas interessantes. E o Bom Tempo entrou bem. No geral é isso. Vamos aí para a reta final do vídeo. Tá aí então, deu para analisar de forma bem completinha a partida. No final das contas, é um jogo em que não, a gente não cria esperanças nenhuma no Grêmio, no sentido de, o futebol melhorou. Não, o futebol não melhorou, tanto é que a gente viu aqui, o Santos teve mais a bola, teve mais escanteios, teve mais finalizações. A única estatística assim, de criação de jogadas que o Grêmio teve mais foi chutes a gol. E isso não tem a ver com técnico, tem a ver com qualidade dos jogadores. Então, é um Grêmio que, nas mãos do Mano Menezes, uma coisa que eu acho interessante é essa construção das jogadas em que vira uma linha de 3 defensores. Dessa vez, em determinados momentos, virou 4 defensores, sem contar os laterais, com bola que eu tô falando. Então, assim, em vários momentos eu já destaquei contra o CSA, era o Gemerson, o Kahneman e descia o Dodi nessa zaga, ou às vezes o Cuejar. Em alguns momentos nesse jogo contra o Santos, descia o Dodi de um lado, o Cuejar do outro. O Dodi caindo por esse lado esquerdo, do lado do Wagner, e o Cuejar caindo pelo lado direito, do lado do Gemerson. Interessante. Só que eu acho que acumula muitos jogadores nessa área. E quando você desce os dois volantes para fazer as funções dos laterais, o Cristaldo descia para receber essa bola e os pontas tinham que vir para receber, porque os alas ficavam espetados, né? Então é muita mudança assim e acaba que fica muitas vezes esse vazio no meio, porque os volantes estão abertos, né? Então eu acho que fazendo com um único volante, como foi contra o CSA, principalmente o Dodi, e o outro ficar na sua posição mesmo, no meio de campo, para vir circular e buscar a bola, eu acho interessante. Agora, os dois abertos, eu acho um erro, porque fica um buraco muito grande no meio de campo, né? Tanto é que quando fez isso nesse jogo contra o Santos, não fez muita coisa perigosa. Enfim, eu acho que descendo só um deles para essa construção inicial, eu acho interessante. Tá bom? Mas no geral, essa é a principal ideia de jogo até agora do Mano, na minha visão. Entrando um dos volantes no meio da zaga. Finalmente um jogo em que o Grêmio não foi vazado, isso é um ponto positivo também. Mas dá para melhorar muita coisa também, né? De novo, o Santos produziu mais, assim como vários adversários vêm produzindo muito contra o Grêmio. Acaba que a pontaria do Santos não foi boa, teve uma chance do Zé Ivaldo na reta final que ele cabeceia para fora, que de novo o adversário teve uma chance clara nos minutos finais. A questão é que dessa vez o Zé Ivaldo desperdiçou. Os caras do CSA aproveitaram, os caras do Vitória aproveitaram, do Godoy Cruz aproveitaram. Dessa vez o Zé Ivaldo não. Então a questão aqui foi o desempenho individual do adversário. E não o fato do Grêmio ter feito um grande jogo. Então, assim, mais um jogo mais ou menos. Pelo menos a gente venceu. É isso que interessa. Você tem que ir vencendo para ganhar confiança. Meio de semana é contra o Atlético Grau. O Grêmio é muito melhor. Só que vai jogar lá no Peru. Tem que ver como é que vai reagir a isso. E é um jogo bom para fazer testes. Então coloca o Alisson desde o início. Dá mais minutagem de novo pro Igor. Testa o Gustavo Martins se ele estiver inteiro na zaga. O Vieri se precisar. Então assim, é um jogo para fazer testes. Eu sei que é um jogo importante. Mas não adianta nada você se quebrar inteiro lá no Peru. E aí no Brasileirão você tá todo quebrado e perder, porque não adianta nada ir longe na Sul-Americana e ser rebaixado no Brasileiro. Então, tem que mesclar bem, gerir bem o elenco humano nesse sentido. É um jogo bom até pro Nathan Pescador, né? Porque ele foi muito bem contra o Vitória. Merecia mais oportunidades, tanto contra o CSA, tanto nesse jogo contra o Santos. Enfim, no geral é isso. Gostou do vídeo, deixa o like. Não gostou, deixa o dislike. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho pro YouTube te mandar os vídeos novos. Valeu e falou!